A graça e a paz, damos graças a Deus, né, por essa grande oportunidade de nós estarmos aqui. Hoje nós estamos começando aqui o primeiro trimestre da lição de jovens, né? Hoje nós vamos tratar, nesse trimestre, da igreja de Coríntios, né? Um assunto muito importante. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, né? Uma igreja imatura, uma igreja que tinha muitos problemas, né? E o apóstolo Paulo, através dessas duas cartas, ele, com muito amor, mas com muita firmeza, ele procurou botar as coisas no lugar. O título desse trimestre é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, né? Uma carta abençoada. E nessa primeira aula, o título é A Primeira Carta de Paulo à Igreja de Coríntios, aonde o autor aqui ele traz aqui uma visão panorâmica, né, da igreja, do lugar, e é uma lição muito importante como uma introdução para o trimestre. E nós também queremos aproveitar para pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que aproveite aí, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, e também não deixe de dar um toquinho no sininho para que você possa receber novos vídeos, né? Eu tenho mais ou menos aí quase uns 300 e poucos vídeos, né? E não só da escola dominical, mas de outros assuntos muito importantes da Bíblia, que vai ser muito interessante para você. Você que já está no meu canal, se quiser ver esses vídeos, é só você dar um toquinho, né, no meu retrato, ou se não no meu nome, que aí vai abrir o canal todo para você ver os vídeos que você quiser. E quando chegar no limite, né, é só você tocar em vídeo em cima, aí abre tudo, tá bom? Aí você vê aí, dá uma força aí para a gente continuar no YouTube ministrando a palavra de Deus. Estamos juntos, né? Bem, então hoje nós vamos estudar essa primeira lição de jovem, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, é o título aqui da nossa lição, né? Então, nesse trimestre, nós vamos estudar essa primeira carta e também nós vamos, essa lição de hoje, ela vai apresentar aí uma visão panorâmica da carta, né, o seu contexto, e nós veremos também o autor, né, a ocasião, o motivo da epístola, por que Paulo escreveu essa epístola, e também um panorama da cidade, né, e das comunidades judaica e cristã que residiam ali, e as principais características dessa carta. Então, vai ser bênção, né? Em nome de Jesus, nós vamos ter um trimestre abençoadíssimo, ok? Bem, número 1 aqui, a autoria da carta, autoria, data, local e propósito. Bem, o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta, né? Ele, sendo o autor dessa carta, ele é conhecido, né? Ele se apresentava também como o apóstolo dos gentios, embora ele fosse judeu, né? Mas devido ter uma educação helenista grega, né? Também, então ele tinha uma capacidade de poder trabalhar com o gentio. Um judeu grosso assim, né? Como Pedro e os demais apóstolos, era difícil trabalhar com gentio, mas o apóstolo Paulo já foi preparado por Deus, né, para trabalhar com gentios, embora ele amasse os seus irmãos judeus, né, e nós vamos ver que sempre quando ele chegava num lugar, ele procurava era uma sinagoga para pregar o evangelho, né. Então ele foi um homem muito usado por Deus, conforme nós vamos ver nessa epístola. Então, o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, embora ele fosse judeu. Bem, e ele também era cidadão romano, certo? Lá em Atos 16, 37, ele se apresenta também como cidadão romano de nascimento, né? E também cidadão da diáspora, né? Influenciado pela cultura helenista. A diáspora era o lugar que eles viviam fora da comunidade judaica, né? Então, ele também foi influenciado pela cultura helenista grega, né? Por isso que eu falei que ele tinha condições de trabalhar com os gentios, né? De qualquer nacionalidade,
Na Europa ele foi à Itália, se supõe que ele foi também na Espanha, que era o desejo dele, em Roma, em outras cidades gregas também ele trabalhou, né? Que nem essa. Então, quer dizer, ele é uma pessoa adaptada a isso também, porque Deus, né, que preparou ele para isso. Né? Então, ele também falava o hebraico, o grego, o latim, que também era meio comum, né, as pessoas naquele tempo falar esses idiomas. E ele era um religioso, rigoroso, né? Era um homem que quando pegava uma coisa, caía de cabeça para fazer. Ele não segurava devagar, não. Tudo aquilo que estava na sua responsabilidade para ele fazia com muita vontade. Quando ele é enganado, né, pelo seu eu e achando que o cristianismo era uma seita, ele perseguiu a igreja, né, pensando que estava fazendo até a vontade de Deus. Mas depois Deus abriu o olho dele e ele enxergou o quanto ele estava errado. Né? Então ele perseguiu a igreja de Deus achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era fariseu, né? Mas teve um encontro com Deus, né? Ali na estrada de Damasco, Jesus apareceu a ele, aí ele mudou a história da vida dele. As pessoas são assim, né? Eles vão vivendo a sua vida, mas quando eles têm um encontro com Jesus, a sua história muda, né? Como mudou a minha história, mudou a tua, e vai mudar de qualquer pessoa. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, se converte, aceita, né, a submissão e o desafio, ele tem a sua vida completamente mudada para melhor. Né? Paulo, se não se tem esse encontro com Jesus, ele seria mais um perseguidor da vida. Mas hoje, quem é o apóstolo? Quem não conhece o apóstolo Paulo? Que pregação que não tem o apóstolo Paulo? Né? Então, ele é um homem que realmente, depois que ele aceitou Jesus, ele nunca mais saiu da presença de Deus. Né? Teve suas fraquezas, teve um momento de tristeza, mas Deus estava sempre com ele, animando ele. Né? Principalmente em Coríntios. Ali na igreja de Coríntios, ele estava, né, trabalhando ali, ganhando as almas, e um dia Jesus falou para ele em visão: ó, não tema, Paulo, que eu sou contigo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Então, Jesus sabia do desânimo que podia vir no coração dele, mas ele estava sempre ali firme, certo? Para fazer a vontade de Deus. Então, isso aí é que é importante. Acredita-se que ninguém contribuiu tanto para a expansão do Evangelho no primeiro século como o apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que os outros apóstolos não trabalharam. Lógico, todos morreram como mártir, porque se dedicaram mesmo, enfrentaram tudo. Mas o apóstolo Paulo, devido ao seu dinamismo e Deus ter escolhido ele para ser apóstolo do gentio, ele acredita-se que ele contribuiu mais do que todos para a expansão do Evangelho no primeiro século. Né? Bem, número 2 aqui. Nós estamos dando só nessa primeira epístola, só um panorama, né? Número 2, ocasião, local e data. Bem, o apóstolo Paulo chegou em Corinto entre os anos 50 e 51. É uma pena, né, que naquele tempo os escritores não se preocupavam muito de colocar a data, né? Eles não tinham muito essa preocupação. Seria muito bom se a gente tivesse certeza das datas. Cronologicamente a gente ia saber tudo certinho, né? Mas não é assim. Eles não tinham esse costume de colocar data. Mas se tem uma ideia, né? Então, ele chegou ali mais ou menos em Corinto, mais ou menos nos anos 50 e 51, vindo de Atenas, né? A Bíblia diz aqui, ó: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, né? Então, ele chegou ali vindo de Atenas. Ali ele encontrou um casal abençoado que tinha sido expulso de Roma, ao que diz a Bíblia. Achando ali um certo judeu por nome Áquila, era natural do Ponto que havia, do Ponto, o nome do lugar, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Por que eles vieram da Itália no ano 49? Por quê? Pois Cláudio, né, que era o imperador de Roma, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E aí então Paulo se ajuntou com eles, né? Chegou em Corinto, se ajuntou com eles.
Então, Cláudio expulsou os judeus de Roma. Ninguém... É o inimigo trabalhando, né? Porque os judeus tinham uma vida diferente e a lei ali prevalecia, né? Bem, vamos lá. Paulo foi hospedado, né, por esse casal abençoado, Áquila e Priscila, casal de missionário que, conforme eu já disse, li aqui na palavra, tinha sido expulso, né, de Roma e pelo imperador Cláudio 3 anos antes. Então Paulo, ele ficou 18 meses nessa cidade com o casal fazendo tenda, porque a Bíblia diz aqui, ó, 18:3 de Atos, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. Então o apóstolo Paulo aproveitou que eles tinham uma oficina ali, né, de fazer tenda, e era o ganha-pão de Paulo, né? Ali durante esse período ele ficou fazendo as tendas dele e vendendo, porque tenda naquele tempo era uma coisa importantíssima, né? Agora, o que ele fazia? Quando chegava no sábado, a Bíblia diz aqui, ó, e todos os sábados, durante todo o tempo que ele teve em Corinto, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, né, que Jesus era o Cristo. Então, ele sempre aproveitava para pregar, certo? Então, ele era um fazedor de tenda durante a semana, mas no sábado, por que ele ia pregar só no sábado? Porque as sinagogas só abriam no sábado. Se a sinagoga abrisse no domingo, ele ia lá pregar, né? Paulo só pregava no sábado? Porque a sinagoga só abria no sábado por causa disso, entendeu? Se abrisse terça, quarta, ele estava lá, não tinha jeito. E quando ele chegava numa cidade que tinha uma sinagoga, a primeira coisa que ele fazia era visitar essa sinagoga, entendeu? Antes de pregar qualquer pessoa, ele ia lá pregar para os judeus, né? Então, ele disputava, e a Bíblia é bem clara aqui, ó, ele disputava na sinagoga e convencia a judeus e grego. Ele não fazia acepção de pessoa. É apóstolo gentil, mas pregava para judeu também. Judeu são seus parentes, mas ele pregava para os gregos também. Então, caiu na rede é peixe. Vão pregar, né? Então, ele ficou 18 meses nessa cidade, 1 ano e 6 meses, né? E sempre começando a pregar nas sinagogas, que nem eu falei. Então, depois ao gentio. A estadia de Paulo em Corinto foi marcado por muitas tensões, né? Muitas mesmo. Ele passava muita perseguição ali naquele lugar e depois ele às vezes tinha que fugir de um lugar para outro. Ele passava por muitas tensões, conflito. Então essa carta ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Ele estava em Éfeso, ele escreveu essa carta durante a sua terceira viagem missionária, entre lá os anos 55 e 56. Então já tinha uns 4 anos que ele tinha fundado aquela igreja de Corinto, né? Depois nós vamos ver todos esses detalhes, né, direitinho. 3 aqui, nessa primeira é só um panorama. Terceiro aqui, propósito da carta. Olha só, não existe assim um propósito único para a carta, pois seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Vamos ver que não foi um objetivo único, né? Vamos ver aqui. Primeiro, orientar os crentes, que eles precisavam muito de orientação, né? Segundo, tratar de vários problemas como divisões, fornicação, brigas internas entre eles, infelizmente, né? Que levava a pessoa aos tribunais, muitos iam para a justiça. Paulo, né, exortou muito eles sobre isso. Será que não tem um homem sábio entre vocês para resolver esse problema? Precisa ir diante do tribunal do ímpio lá para resolver o problema deles, né? Então, Paulo chamou muita atenção deles por causa disso. E também, outros problemas era responder algumas dúvidas a respeito do casamento que eles tinham, alimentos sacrificados aos ídolos, né, que nós vamos ver nas próximas lições, comportamento das mulheres na igreja, onde ele coloca aquele versículo, né, tradicional, né, que a mulher fica calada na igreja e tal, essas coisas assim. Então,
e também o modo de celebrar a ceia, necessidade de ordem no culto, dons espirituais, a ressurreição. Então tudo isso são pontos importantes que ele coloca para resolver naquela igreja. Não era pouco, né? Era uma igreja muito problemática, né? E Paulo, sabendo que era uma igreja nova e matura, ele teve o seu jogo de cintura ali para resolver os problemas ali. Número 2 aqui, para a parte 2. Bem, a parte 2, quem foram os destinatários? Bem, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela sofreu uma grande devastação em 46 AC, antes de Cristo, né? 146 anos antes de Cristo. Mas um século depois, 46 depois de Cristo, né? Tornou-se uma cidade colônia. Aliás, 46 antes de Cristo. 146 ela sofreu a devastação, né? Depois, 46 anos antes de Cristo, depois ela foi colonizada de novo. Tornou-se uma cidade colônia, metrópole da província romana de Acaia. Então, Corinto era uma cidade próspera. Segundo o autor, ela tinha 400 mil habitantes, né? Sendo que 2/3 da população era de escravos e trabalhadores. Então, era uma igreja, né, um povo muito diversificado, mas a maioria eram pessoas que viviam numa escravidão, principalmente a escravidão espiritual, que era mais difícil de livrar eles, né? Porque na igreja todo mundo era igual, né? Vamos lá, na religião de Corinto, daquela cidade, se destacava o grande templo da Afrodite, né? A deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais, né? Naquele tempo existia muito isso, né? As prostitutas eram consideradas como sagradas, né? E eram atendidos por essas prostitutas cultuais, e as grandes festas que ali eram tidas como sagradas, como sacrifício aos ídolos, né? Eles valorizavam a sabedoria também muito, né? Além do normal. Para eles a sabedoria estava acima de tudo, mas a sabedoria humana, né? Valorizavam a sabedoria humana, filosófica, considerando o conhecimento fonte de libertação humana, né? Nós vamos ver aí, durante esse trimestre, como a sabedoria humana bate de frente com a sabedoria de Deus, né? Por isso que eles consideravam a sabedoria de Deus loucura. Paulo até falou, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, né? Então, Paulo vamos ver durante esse trimestre essa explicação da diferença entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Certo? Isso aí é muito importante, porque os coríntios, para eles, a sabedoria humana estava acima de tudo. A filosofia, né? Era uma terra dos filósofos ali. Bem, aliás, a Grécia, né? A comunidade, número 2, a comunidade judaica de Corinto, ela tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus, né? Que foram expulsos de Roma. A comunidade judaica, ela se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo. Paulo pregava o Cristo crucificado, mas os judeus não aceitavam de jeito nenhum, né? Estavam esperando um outro tipo de Messias. Então, eles não aceitavam o Messias crucificado, de jeito nenhum. Nós vamos ver também isso mais para frente, né? Por causa disso, Paulo ele foi levado ao tribunal romano de Gálio, procônsul na Acaia, que se recusou a julgar, né, o caso, por entender que era uma questão judaica interna, problema da lei dele. Então ele não quis se meter no assunto e expulsou todo mundo do tribunal. E Paulo foi embora livre, né? Paulo foi absolvido. Então nunca houve assim um acordo, né, entre Paulo e a comunidade judaica, sempre marcada por tensões e conflito, ao que diz aqui, né? Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, 1 Coríntios
18:12. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Ele sempre passou por esses problemas, né? Sempre perseguido. Era o espinho na carne dele, né? E pelos seus irmãos judeus, né? Então, os judeus concordemente contra Paulo levaram ele ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho ao judeu: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nome, da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Então todos agarraram, né? Aqui demais a questão é de palavra. E expulsou do tribunal. Expulsou, botou para correr. Então aproveitaram ali, né? E agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, feriram ele diante do tribunal. Porém, Galho, nada destas coisas se incomodava. Entendeu? Então, esse irmão aqui foi espancado, porque Paulo foi absolvido. Entendeu? Então, o procônsul não quis nem se tratar desses assuntos. Mas Paulo sempre encontrou essa oposição. Não tem uma cidade que Paulo fosse pregar que ele não encontrasse uma oposição. Ou era do gentio, ou era dos judeus, sempre perseguido. Mas ele nunca desistiu. Ele nunca falou: Deus, chega. Não. Fechava uma porta aqui, ele ia para outra. Entendeu? Ele não era daquele de baixar. Não, eu vou continuar. Era um camarada persistente. Entendeu? Isso aí ele tinha mesmo. Era um sujeito de muita coragem, muita força, e confiava muito em Deus, e Deus usava mesmo ele, né? Então vamos lá. 3. A igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Está lá em Atos, né? Nem nós lemos aqui, capítulo 18, de 1 a 8. E 1 Coríntios 3, 6 e 10 explica isso. Então, os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos pagãos eram simpatizantes da doutrina monoteísta. Era meio chegado ao judaísmo, porque era um Deus só, né? Então, dois grandes perigos que ameaçavam a igreja local. Quais são os dois perigos? Bem, primeiro, o legalismo, a salvação pela observância da lei. Principalmente a circuncisão. Os judeus, eles insistiam que a pessoa, para ser salva, ele tinha que se circuncidar. Né? Circuncidar, nós sabemos que era uma operação, como hoje se chama uma operação, né? Então, quer dizer, eles precisavam circuncidar, porque senão eles não seriam salvos. Então Paulo teve que lutar contra isso. A guarda do sábado. Então tudo isso era um problema sério que ele enfrentava. E outro problema que ele enfrentava, além, né, do legalismo, a salvação pelas obras, ele enfrentava o antinomismo. O antinomismo significa a salvação que vem pela fé, mas sem se sujeitar a nenhuma lei moral. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso viver no pecado. E, aliás, eles acusavam Paulo de pregar o antinomismo. Eles acusavam Paulo. Desde o momento que Paulo não pregava a salvação pela lei, ele já achava que Paulo era o antinomista. Que é o que? A salvação sem lei. E a salvação é pela fé. Mas eu não preciso guardar nada, não preciso obedecer nada, eu posso viver a vida que eu quiser. É mais ou menos isso. Entendeu? Você não precisa obedecer nenhuma lei moral, você pode viver no pecado, é problema. É isso que eles acusavam Paulo. Entendeu? Então, mas por outro lado, existiam esses dois grupos, o antinomista e o legalista. Entendeu? E todos os dois estavam errados. Certo? Não havia equilíbrio em nada disso. Nem viver no pecado, nem também debaixo da lei. Se alguém está debaixo da lei, da graça decaíste. Né? Vamos aqui então para o número 3 aqui. Certo? As principais características da primeira carta. As cartas de Paulo à igreja de Corinto. Vamos lá. Vários conflitos
e diferentes questões doutrinárias foi motivo, né, de vários envios de carta de Paulo, né? Vários conflitos, diferentes questões doutrinárias foi o motivo de vários envios da carta de Paulo à igreja de Corinto. Na Bíblia só existe 2 cartas, mas tudo indica, né, que ele escreveu mais 2 que se perdeu, né? Se perdeu assim no sentido, não entrou no cânon, né? Não faz parte da inspiração divina aqui. Então, mas temos 2 cartas, primeira de Coríntios e segunda de Coríntios, tá? Aos Coríntios. Vamos lá, só existe 2 cartas, porém parece que ele escreveu, né? 4. 2 delas se perderam, conforme eu já disse. Número 2 aqui, imaturidade espiritual. O pior problema, né, o que mais preocupava o apóstolo Paulo, que nós já falamos, era a divisão interna da igreja. Era uma igreja dividida, né? Nós vamos estudar isso com bastante detalhe mais para frente. Era uma igreja dividida, um era de Pedro, outro era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Jesus. Tinha essas divisões que realmente trazia grande tristeza para quem estava querendo viver certo, como os da família de Cloé. Então, a igreja de Corinto era uma igreja imatura e com um problema de divisão, entendeu? Então, Paulo tratou dessa questão da divisão com firmeza, é claro, né? Mas sabendo que é uma igreja ainda meia criançada, ele tratou com muito amor, entendeu? Porque a imaturidade, né? Tem crente que é muito menino na fé ainda. Às vezes tem coisa que ele não faz nem por maldade, porque ele ainda não cresceu ainda espiritualmente, né? Não adianta você querer exigir de uma pessoa aquilo que ele não tem. Então tem que ensinar ele a ser o que ele tem que ser. Tem coisa que às vezes também falta ensino, né? Falta ensino. O apóstolo Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, mas teve que ir embora. A igreja da cidade de Éfeso, ela deu menos trabalho. Por quê? Porque ele ficou 3 anos lá ensinando. Mas em Corinto ele só ficou 1 ano e 6 meses. E botou outras pessoas para ensinar, é claro. Timóteo, o Apolo, né? Foram lá ensinar, mas realmente ela não teve aquele alicerce que a igreja lá em Éfeso teve, né? Tanto é que a igreja de Éfeso foi bem mais estruturada. Então isso aí é muito importante também, o discipulado, né? E Paulo entendia tudo isso, por isso que ele tratou aquela igreja com a maior das paciências, né? Lógico. Então isso aí que é importante, ok? Então, repetindo aqui, a igreja de Corinto era uma igreja matura e ele tratou a questão com firmeza e amor. Número 3 aqui, nós estamos chegando no final. O contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, né? Corinto essa igreja, ela contava com uma quantidade enorme de filósofos, entendeu? Aquela cidade grega ali com 400 mil habitantes, tinha uma quantidade muito grande de filósofos, entendeu? Poeta, oradores, pessoas que sabiam se expressar, eram eloquentes, questionadores. Paulo enfrentou tudo isso. Paulo ali era chamado de louco. Um cara chegar, né, diante desses filósofos gregos, certo? E ficar pregando uma pessoa que morreu, crucificado e ressuscitou. Você pensa que é fácil essas pessoas acreditar? Só com a ação do Espírito Santo. Mas Paulo mesmo escreveu: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele não se intimidava diante dessas dificuldades todas. Pelo contrário, ele confiava em Deus. Deus não mandou ele convencer ninguém, Deus mandou ele pregar. Tu és para mim um vaso escolhido que vai levar essa mensagem aos ricos, aos pobres, aos reis, aos gentios, a quem parecer. Paulo ia pregar o evangelho completo, certo? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. As epístolas dele estão recheadas dessas mensagens, né? Então, ele não olhou para a dificuldade, porque um homem sozinho para enfrentar esses filósofos gregos, só cheio do Espírito Santo mesmo. Por isso que lá no capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz: Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ele era usado, mas não era medroso, certo? Então,
os filósofos, não, a igreja contava com uma quantidade enorme, né? A igreja não, a cidade contava com uma quantidade enorme de filósofos, poetas, oradores, que se orgulhavam da sua herança intelectual, entendeu? E, porém, o apóstolo Paulo deixa claro que a sabedoria desse mundo não pode definir o modo de vida do cristão, entendeu? Eu não tenho que aparelhar a minha vida com uma forma de vida do mundo, certo? A sabedoria desse mundo passa, não leva você para lugar nenhum, mas a sabedoria de Deus leva você para o céu. Nós vamos estudar bastante isso. Então, finalmente, né, quando Paulo esteve pela primeira vez, né, a sua principal mensagem foi Cristo crucificado. Não se importava de ser chamado de louco. A mensagem da cruz condenava as divisões, questionava a vanglória, censurava a imoralidade sexual. Ela era loucura para os padrões humanos. Entendeu? Isso aí é que a gente tem que perceber. E pregar com coragem, porque a sabedoria humana passa, né? Então vamos aqui para a conclusão. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso. Está lá em 1 Coríntios 6, 16, 8. Durante a sua terceira viagem missionária entre 55 e 56. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões eram o resultado, né, já falamos, da imaturidade espiritual, da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. Então, que Deus te abençoe. Não esqueça do seu like, do seu comentário, da sua inscrição, tá? Não se esqueça de, se quiser ver todo o meu vídeo, né, todo o meu canal, você dá um toque em cima do meu nome ou em cima do meu retrato, vai abrir, depois se subir o alcance, você bate em cima da palavra vídeo e você vai ver meu canal todinho, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto, e a próxima lição, ação de graça pela Igreja de Coríntios. Deus te abençoe.